Graça e paz a todos, muito bom dia. Como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Atos capítulo 10, versículo 38. A palavra diz que Deus ungiu Jesus com Espírito Santo e poder, e ele andou por toda parte fazendo bem. Quando você é guiado pelo Espírito Santo de Deus, o seu foco deve ser fazer o bem para os outros, independente de quem seja. Mas talvez você diga: estou tão atarefado ultimamente e sei que Deus vai me entender. Mas lembre-se que ninguém foi mais ocupado que Jesus, e mesmo assim, ele sempre deu atenção aos necessitados. No capítulo 10 do livro de Lucas, Jesus falou de um viajante judeu que foi atacado por uma gangue e em seguida deixado quase morto à beira de uma estrada. Passaram por ele um levita e logo depois um sacerdote, mas ambos não pararam para ajudar o homem, pois tinha compromissos importantes na cidade. Em seguida veio um samaritano. Esse sim, tinha motivos para não socorrer o viajante, já que judeus e samaritanos eram inimigos mortais. Porém, ele chegou onde encontrava o homem e quando o viu, teve piedade dele. Está em Lucas, capítulo 10, versículo 33. A compaixão fará que você repense as suas prioridades. Esse samaritano percebeu que aquele momento era muito mais importante do que o compromisso que ele tinha. Mais tarde o ajudou o pobre homem. O que você teria feito naquele dia? Você acha que teria agido como samaritano? Como você fica quando Deus interrompe a sua agenda de compromisso e te pede para ajudar alguém que está sofrendo? Você está disposto a abrir mão dos seus planos para fazer o que o Senhor quer? Se você estiver ocupado demais para ir ao encontro daqueles que precisam de ajuda, você também está ocupado para Deus. Então comece a rever as suas prioridades e lembre-se do mandamento de Jesus: ame-se uns aos outros, como eu os amei. Está em João capítulo 15, versículo 12. Hoje eu quero falar sobre a nossa infância. Ô fase boa, hein? Talvez foi a melhor da nossa vida, né? Muitos assuntos bíblicos parecem complexos, mas toda criança pode aprender mais sobre o reino de Deus. Sabemos que para ele, para elas, para Deus, né? Cada criança é muito especial. Em Deuteronômio, capítulo 6, versículo de 6 a 7, diz: e essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado à tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te. Em Marcos, capítulo 10, versículo de 13 a 14, diz: alguns trazia crianças a Jesus para que ele tocasse nelas, mas os discípulos os repreendiam. Quando Jesus viu isso, ficou indignado e disse: deixem vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a ela.
Em Mateus capítulo 19, versículo 14 diz: Jesus, porém, disse: deixe-as os pequeninos, e não entorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Em Provérbios capítulo 22, versículo 6 diz: instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas cria-os na doutrina e a admoestação do Senhor. Em Provérbios capítulo 20, versículo 11 diz: até a criança mostra o que é por suas ações. O seu procedimento revelará se ela é pura e justa. Em Marcos capítulo 9, versículo 36 e 37 diz: e tomando uma criança, colocou-a no meio deles, pegando-a nos braços, e disse: quem recebe uma dessas crianças em meu nome, está me recebendo, e quem me recebe não está apenas me recebendo, mas também aquele que me enviou. Glória, aleluia. Em Provérbios capítulo 22, versículo 15 diz: a insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a livrará dela. Em Provérbios capítulo 29, versículo 15 diz: a vara da correção da sabedoria, mas a criança entregue a si mesmo envergonha a sua mãe. Salmo, versículo 127, versículo 3 diz: os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Oh, glória, aleluia. Pois é, verdade. O meu filho, ele foi uma recompensa na minha vida, e hoje eu o ensino a seguir, a trilhar o caminho do Senhor. Então, através dessa palavra de hoje, eu peço que vocês não dê apenas presentes no dia de hoje. Dê o ensinamento da palavra aos seus filhos. Ensina-os a orar, a chegar ao Pai. Eu tenho feito isso a minha vida toda, desde quando eu reconheci Jesus como o único Salvador. Eu tenho ensinado meu filho a orar e a louvar, a adorar a Deus todos os dias. E eu acho que essa é a melhor herança que eu posso deixar para a vida dele, né? Porque eu aprendi que nessa vida céus e terra passará, mas as palavras de Deus jamais passarão. Está em Mateus capítulo 24, versículo 35. Então, que o seu presente no dia de hoje para seu filho, por seu dia das crianças, não dê apenas presentes que se acaba, que ferruja, que quebra e a terra consome. Dê a eles a palavra de Deus, a palavra de nosso Senhor Jesus. Ensina a eles o caminho do Senhor. Essa é a melhor herança que você pode deixar para seus filhos. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas cria-os na doutrina e admoestação do Senhor. Está em Efésios capítulo 6, versículo 4. Feliz Dia das Crianças a todos, na paz do